Oi, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma correção das atividades. Eu vou fazer os comentários sobre o que vocês fizeram nos últimos trabalhos, ok? Bem, nas atividades anteriores eu coloquei uma questão que fala assim: o cabo da enxada engrossa as mãos, o laço de couro cru, machado, o foice também. Caneta e lápis são ferramentas muito delicadas, a lida é outra, né? Bom, o que significa isso? É que na época das eleições, os trabalhadores eles tinham que deixar de trabalhar na enxada para poder aprender a escrever, porque naquela época só os alfabetizados, né, poderiam escrever. Então o patrão, né, que está falando aí, que a eleição vem aí e o alistamento rende a estima do patrão. E a gente vira pessoa, ou seja, aí eles vão ter valor, né? Porque no período eleitoral havia essa política do voto de cabresto, o coronel falava em quem eles tinham que votar e eles votavam. Então, a resposta era essa mesmo. De que momento que eles estão falando? Eles estão falando desse período de eleição, onde os votos são manipulados, né, para que a política do café com leite desse certo. Eu coloquei uma charge aí para vocês, que é uma gangorra. Então, tem São Paulo de um lado e Minas Gerais de outro. São Paulo, o maior produtor de café, e Minas, maior produtor de leite. Então, eles ficavam nessa gangorra. Uma hora um estava em cima, um no poder, outra hora o outro estava em cima. Então, eu fazia essa charge representa bem isso daí, a política do café com leite. Na outra questão, vocês tinham um esquema parecido com esse, tá? Como que funciona? Vocês podem observar o voto de cabresto aqui embaixo, né? Então, tem o coronel impõe a sua ordem para esse eleitor, ele troca favores com o prefeito, né? Que troca favores com os presidentes. E aí apareceu uma palavrinha nova, oligarquias, que significa poucos no poder. Então, ora ficavam os de São Paulo e ora os de Minas Gerais. E eles que determinavam quem ia ser o presidente. E essa oligarquia, ela é comum em cidade pequena, onde as famílias que têm mais dinheiro, elas que mandam, né? A família aí do coronel, do prefeito, eles são o poder daquela época, né? Eles que mandavam na cidade. Continuando a correção, tem aí, a velha república foi caracterizada por, então, como a gente está falando, pela dominação das elites agrárias estaduais, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Essa vai até 1930, que daí chega o Getúlio Vargas e vai mudar essa história do café com leite, tá? Na outra questão, fala dos movimentos que surgiram na velha república, com caráter messiânico, né? A gente chama essas revoltas, né, de Canudos e Contestado de revoltas messiânicas. Por quê? Os líderes dessas revoltas, eles tinham uma figura de Messias, de Salvador. Tanto que vocês podem observar aqui na foto que eu coloquei, o Antônio Conselheiro, em Canudos, né? Olha só, barbudo como Jesus, né? Assim, uma figura assim, com esse bastão na mão. Aqui do lado, o João Maria, também com um bastão, também, né? Parecido com o Messias. Então, os pobres, os explorados, eles viam nesses líderes uma esperança de melhores condições, tá? Então, por isso que essas duas, especialmente, têm esse caráter messiânico, tá? Bom, a revolta de Canudos e Contestado, durante a República Velha, aconteceram em pontos diferentes. Canudos na Bahia, né? E Contestado no Paraná. Apesar de ser tão longe uma da outra, elas queriam a mesma coisa. E a resposta era essa daí, ó. Ambas as revoltas foram causadas por pessoas que se sentiam excluídas
e que queriam melhores condições de vida, né? Então, prestem bem atenção nisso. Essas duas revoltas, elas só queriam, era só de questão social. Ninguém queria ser presidente, ninguém queria governar o Brasil, nada disso. Eles queriam só ter mais igualdade social, desde aquela época. A revolta da vacina e da chibata também é muito interessante. Eu vou falar mais sobre a revolta da vacina, tá? No começo do século XX, então, tinha a varíola e a febre amarela. E o Rio de Janeiro foi assim, muito... foi o centro da doença. E muito dessa doença era provocada por falta de higiene, né? Então, o que eles resolveram? Eles resolveram reformar o Rio de Janeiro. Aí eles pegaram todos os favelados que estavam ali perto do mar e demoliram aquilo lá. E esses favelados foram para os morros. Por isso que hoje, até hoje, né, as favelas são nos morros lá do Rio de Janeiro. E eles criaram a vacina para essas doenças, né? Até hoje a gente toma essas vacinas. Só que as pessoas, elas não tinham educação, não tinham conhecimento. Então, as pessoas chegavam para dar vacina e eles achavam que a vacina era uma forma de matar. Bom, a casa deles já tinha sido destruída, agora vem querendo dar vacina, o que eles estavam pensando? O que eles iam pensar? Que o governo queria dar injeção em todo mundo e matar todo mundo, né? Então foi feita essa revolta. O que eu quero chamar a atenção é porque hoje a gente está vivendo, naquela época estava brigando porque queria dar a vacina. E hoje a gente está brigando porque a gente quer tomar a vacina. Quem não quer tomar a vacina hoje contra o Covid, né? Então eu coloquei aqui, atualmente, o jornal fala o seguinte, né? Um índice, que os brasileiros diminuíram a sua vacinação. Então, isso é muito preocupante, porque doenças como essa da febre amarela, que tem vacina, as pessoas estão deixando de tomar, né? E é muito importante, porque a gente só acaba com essas pandemias através da vacina. Outra coisa que eu quero lembrar também é que nesse período teve a gripe espanhola, né? Que infelizmente o Covid hoje já passou, né? O que a gripe espanhola matou naquela época. Mas o que era essa gripe espanhola? Ela matou lá 50 milhões de pessoas em 2 anos, de 1918 a 1920. E ela chegou no Brasil através dos navios, né? Que eles falam, né? Que ela chegou através dos navios na cidade de São Paulo e do Nordeste. E muitas pessoas adoeceram aqui no Brasil, claro. E eu só coloquei aqui uma curiosidade histórica, que até o presidente da República na época, que era Rodrigues Alves, morreu de febre amarela. De gripe espanhola, tá? De acordo com os historiadores, as autoridades brasileiras demoraram muito para agir. A prevenção, o distanciamento social só foram tomadas quando a pandemia já tinha acometido todo o país, né? Então, lá em 1918, não estou falando de hoje não, tá? Estou falando de 2021 não. Parece que a notícia é atual, né? Bom, aí a população adoeceu, né? E no Rio de Janeiro morreram 14 mil pessoas, em São Paulo 2 mil pessoas. Naquela época também aconteceu uma quarentena por causa da gripe espanhola. As escolas, o trabalho, tudo foi fechado, campeonato esportivo. Então também como hoje, né? Aquela gripe também fez isso, fez a gente entrar em quarentena. E as pessoas, segundo o relato, elas tinham medo de sair na rua, porque era tão grande o número de corpos que eles permaneciam de mortos e os corpos permaneciam na rua. Então, eles tinham medo assim, de sair e pegar a doença. Eu coloquei aqui um dado de sexta-feira, né, dia 12
de março, que o Covid já matou, então, no Brasil, aí, ó, 270 milhões de pessoas. Ou seja, ele está, assim, sendo muito maior no Brasil. E, infelizmente, a notícia lá de 1918, né, que o governo demorou muito para agir, parece que isso está acontecendo hoje, em 2021. Porque a gente quer, assim, melhorar, né? A gente quer uma vacina, já que a ciência está nos oferecendo essa cura. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? E eu quero lembrar vocês de algumas coisas aí. Primeiro, que a única forma que a gente tem de estudar é através desse telefone, né? Do WhatsApp aí. Então, vocês têm que participar, tá? Fiquem atentos, não deixem acumular atividades. Coloquem seu nome corretamente, porque tem muita gente colocando kkkk, eu vou dar nota para quem? Para kkkk? O que é isso? Outra coisa, eu fiz aquele enquete, né, perguntando se vocês queriam assistir a aula ao vivo, mas eu achei muito pouco, só a metade diz que pode assistir. Então, para mim, agora não vai dar certo, né? Na hora que todo mundo puder assistir, a gente faz. E que mais? Outra coisa, tem aluno que está no grupo e que não entrou nenhuma vez ainda, né? A gente já passou um mês de aula e tem aluno que não entrou ainda. E eu vou pôr falta, porque quem não entrega as coisas eu ponho falta. E depois vai falar assim, nossa, mas eu tenho tudo isso de falta, não tem aula, não tá tendo aula, mas a aula é essa, é através do Google Forms que eu pego a chamada de vocês, tá? Outra coisa, e última, eu quero que vocês comecem a copiar os textos, né? Eu já mandei nos dois últimos trabalhos, e porque depois eu vou pedir uma foto desses textos para poder avaliar vocês, outra nota, tá? Bom, por enquanto é só isso. Hoje era só essa correção mesmo dessa atividade. Na quinta-feira eu vou falar sobre a economia. E o que eu queria deixar nessa aula de hoje é sobre que a gente pensar nisso daí. Por exemplo, que a revolta da vacina, as pessoas não queriam tomar a vacina, né? E morreu bastante gente depois com a gripe espanhola. E hoje a gente está morrendo porque não tem uma vacina, né? E então a gente tem que ficar com a consciência, cada um fazendo a sua parte. Beleza, pessoal? Então um beijo da professora e até a próxima.